Oi, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Isamitiba, obrigado, minha esposa. Espero que, se você tem ouvido esses áudios, que você possa ser impactado de uma forma positiva no seu relacionamento amoroso, amém? Ore por ele, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore para que seus filhos tenham um bom casamento, seus netos, ore ore por você, pela sua reconstrução também, como mulher, como homem. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja infinitamente feliz do seu relacionamento amoroso, é o que eu te desejo, tá? Vamos abordar outro assunto, e o assunto é vocês, enfim, todos nós queremos um relacionamento, né? Não vamos deixar que o pior aconteça, tá? Então, vamos evitar o pior. Já que hoje é dia de agradecer a você por tudo, obrigado por ter evitado o pior. Obrigado por jamais ter permitido a menor brecha no nosso amor. Brecha pela qual poderiam ter se infiltrado o comodismo, a carência, a fuga. Muitos casais se separam não porque alguém de fora destruiu sua união, mas porque essa união não soube se preservar, não soube se fortalecer. Isso me lembra uma mensagem que eu fiz para vocês que falava assim: não está crescendo e nem se fortalecendo. Então tem um tipo de dor que é uma dor ou provocada por Deus ou permitida, na qual tem o favor de Deus, que é a dor do crescimento e do fortalecimento, ou a dor do arrependimento e da cura, né? Então, assim, algo bom tem que estar sendo gerado ali. Uma limpeza, enfim, um crescimento, um fortalecimento. Não a dor pela dor. Quantas vezes vimos casais perderem o entusiasmo do primeiro beijo por não ter sabido trocar novos primeiros beijos todos os dias? Quantas vezes vimos casais que estavam juntos havia 10 ou 20 anos passarem a se sentir como estranhos, simplesmente porque um não soube acompanhar o progresso profissional do outro, nem seu amadurecimento intelectual, nem sua evolução afetiva. Você cobriu todas as brechas e cuidou de mim para que eu jamais me sentisse sozinho nem incompreendido. Mais uma vez eu tenho a sensação que ele ganhou na loteria. Tem muita gente casado se sentindo sozinho. Muita gente namorando, se sentindo sozinho. Prestes a casar, se sentindo sozinho. Aí eu vou ler aqui para vocês um trecho do Combate Espiritual, que vem falar do casamento, tá? Da família, que é do padre Reginaldo Manzotti. E aí tem uma frase aqui da Lúcia de Jesus dos Santos. A irmã Lúcia, uma das 3 videntes de Fátima, falecida em 13 de fevereiro de 2005, ela disse,
A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. A hora que eu li isso, eu falei, nossa, eu tenho essa sensação, sabe? Que o diabo quer realmente extinguir o casamento e a família. Aí ele vai dizer aqui. Se tem alguém que trabalha para fazer com que tudo acabe na frente de um juiz com a assinatura do divórcio, esse alguém é Satanás. A união conjugal foi instituída pelo próprio Criador, tornando-se sacramento de vida e de santificação, o que nos faz chamá-la de igreja doméstica. Por isso é tão visada pelo inimigo. O inimigo se interpõe entre os casais e os inspira a disparar flechas de sentimentos tóxicos e atitudes insensatas, transformando o casamento em uma arena de brigas e discussões. O inimigo incita maus pensamentos e é especialista em camuflar aquilo que faz mal sob a aparência de algo positivo. Na vida conjugal, por exemplo, esse é precisamente o seu ardil, em que muitos acabam caindo e selando o fim do casamento. Não deixe o inimigo semear no jardim do seu casamento. Lembra que ele disse em Samitiba? A minha esposa não dá brecha, ela não dá espaço para que o pior aconteça. É claro que ele fala dela, né? Ele tá agradecendo, mas será que ele dá brecha? Sabe? Porque assim tem que ser uma construção dos dois. Na parábola do joio e do trigo, Jesus faz distinção entre ambos esses itens, aludindo respectivamente às influências malignas e benignas. Em nosso jardim interior, Jesus semeia o bem, enquanto o diabo semeia o mal. Ou seja, aqui ele diz que os dois semeiam, tanto Deus quanto o diabo. E ele faz uma pergunta para você. Como está o jardim do seu casamento? Faz tempo que você não vê um botão de flor nesse jardim? Como é que, sabe? Você está produzindo algo? Você está plantando? Ele fala também sobre a plantação do joio e do trigo no nosso jardim, né? Seja no casamento, no nosso coração. E ele fala que, olha, aparentemente são iguais, mas é uma espécie de ilusionismo. Isso me lembra a defraudação. Eu sei que a defraudação existe antes do casamento, né? Quando um ou outro cria expectativas que não pode cumprir, cria sentimentos, né, no outro. Só que agora é a primeira vez que eu tô pensando, e depois que casa, então não é possível defraudar o outro? Eu acho que eu tô começando a ver que é possível sim, sabe? Talvez se você vem de um padrão de defraudação,
no namoro e a gente pensa, ah, esse namoro acabou. Não, às vezes casou mesmo, eles se casaram, os defraudadores casaram. Às vezes um defrauda mais que o outro, né? Tem aquela fala, sabe, política. Promete muita coisa, fala muito bonito e não faz nada ou faz, sei lá, bem menos, né? Não tem essa coerência. É possível sim defraudar o outro, né? Criar um clima de esterilidade aí no casamento, tanto que ele fala assim, aí, você tá colhendo? O que você tem colhido nesse jardim do seu casamento? Tem algum botão de flor, né? Se não tiver nada, alguma coisa tá errada, né? Ó, a terra tá seca, tá esturricada de tão seca, olha aqui. Então tem que trabalhar com oração, com cuidado, como outra mensagem é zelo e verdade. E você tem que semear, você tem que ser intencional, tá? Então é possível sim defraudar, né? É possível, por exemplo, mesmo casado, dizer, ai, vamos fazer tal coisa, né? E daí você joga as palavras assim, né? E passa um mês, passa um ano, passa 2 anos. Tem gente que às vezes já tá 20 anos casado e nunca fez a lua de mel. Nunca, enfim, não se priorizam, né? Ou não fez uma segunda lua de mel. Faça uma segunda, terceira. Os casais que são realmente felizes, eles fazem uma lua de mel por ano. Eles estão casando todos os anos. Eles estão em lua de mel todos os anos, né? Porque isso é ser feliz. Eles vivem como pombinhos para sempre. Sabe aquele tipo de casal assim, que você sente aquela pontinha de inveja assim, boa? Assim que tem que ser. Então, acho que é isso mesmo, né? Quando a defraudação, esse joio é uma coisa que não dá para comer, né? Ele vai pro fogo. O trigo, ele alimenta. Por isso que é uma coisa que você fala e você faz. Você fala com Deus, você faz. Você fala para o seu cônjuge, você faz. Você tenta também não mentir para o seu filho, para ele também não aprender a fazer a mesma coisa, né? Você tenta não mentir para você mesmo também, né? Cumprir, levar mais a sério, sabe? As mudanças que você precisa pela sua saúde, pela sua felicidade. Então, o joio, ele não alimenta, né? Ele vai pro fogo, só o trigo que alimenta. Então, de repente, se você tem, e isso me lembra muito o Antoine, o Tonho, o Pequeno Príncipe. Esses pequenos príncipes, eles enchem você de joio, né? De repente, sabe, manda um buquê de joio para você e você pensa, o que eu vou fazer com isso? Porque eu tava comentando e lendo para vocês uns trechos e eu fiquei assim, como assim? Ele escreveu centenas de cartas de amor para a esposa dele, mas de fato mesmo ele não fazia nada, ele só escrevia aquelas cartas. Mas qual era a atitude dele para salvar o casamento? Nenhuma. Ele era infiel, ele não tinha tempo para ela, ele vivia viajando, ele passava muito tempo no deserto
E ela também defraudava e enfim, é uma coisa que, né, como eu fiz outra mensagem também para vocês sobre as formas vazias, né? Às vezes, né, tem pessoas que conseguem aproveitar as oportunidades, sabe? Que você comer um prato de arroz com feijão, você pode ser muito mais feliz do que você estar num jantar chiquérrimo. Eu lembro que uma vez teve um rapaz, eu assisti a um programa de TV, que ele mandou uma carta, ele queria levar a namorada dele para jantar, eu acho que ele ia pedir ela em casamento, algo do tipo. Não sei se eles iam ficar noivos ou se era só um jantar especial mesmo. E aí ele quis fazer toda uma surpresa romântica, até porque ele ia ganhar tudo do programa também, ele não ia gastar, eu acho que geralmente ele não tinha essas condições, né? Então fizeram algo bem legal, né? Como eu falei, bem chique, bem bonito. E a moça, ela ficou de cara feia do início ao fim. Ela ficou criticando ele o tempo inteiro. E ela falou pra ele, você sabe que eu odeio surpresas, e não sei o que. Nossa, eu fiquei com tanta dó dele. Antes não tivesse feito, então, não sei. Eu acho que ao mesmo tempo é preciso cuidar, sabe, sobre não defraudar, né? Não fazer promessas que você não pode cumprir, não procrastinar as coisas e também saber aproveitar as oportunidades, né? Mas pensando nesse rapaz, né? Acho que às vezes algumas pessoas não estão preparadas para ser felizes, né? Então elas vão fazer de tudo para poder estragar tudo que vem à mão delas. E às vezes, por mais que você faça, talvez você não colha um agradecimento. Enfim, a pessoa não curta ali, né? O momento com você. A gente precisa, igual ele encontrou alguém, né? Que evitava o pior, que sabia ao mesmo tempo não só evitar o pior, né? Mas também saber aproveitar quando tem os momentos melhores e se não tá tão bom assim, fazer com que eles fiquem melhores. Encontrar alguém que lute, né, para que o relacionamento dê certo, que lute por você quando você estiver fraco, fraca. E é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.